Olá, meus amigos, muito boa tarde. Já está no ar aqui o nosso Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Seja muito bem-vindo ao nosso programa mais uma vez, não é? O nosso programa que é produzido pelos acadêmicos do curso de jornalismo aqui da Univale. Eu apresento o programa de hoje junto com a acadêmica Letícia Dias. Boa tarde, Letícia. Boa tarde para Chedes, boa tarde para você que nos acompanha pela Rádio Univale FM e também pela TV Univale. Lembrando que você pode curtir a nossa página no Facebook, em facebook.com/VivaVozUnivale, deixar lá seu comentário sobre o programa e também uma sugestão de pauta. Hoje é meu programa de despedida aqui do Viva Voz, né? Foram 2 meses aqui com o programa. Então, aproveito agora o momento, então, para agradecer, então, esse espaço aqui, que certamente foi de grande aprendizado para mim, tempo bastante importante. A Letícia, ela já tem uma certa prática, né? Ela já trabalhou também no programa Casulo aqui, né? Da TV Univale, né? E a gente ficou muito feliz quando ela aceitou o nosso convite de vir aqui para o Viva Voz. Ficamos tristes agora, mas a gente sabe que as coisas são assim mesmo. Pena que a Letícia ficou pouco tempo aqui no nosso Viva Voz, sim, né? Mas... Teve gente que ficou 3 anos aqui no nosso programa. Quando eu tiver a oportunidade também, eu pretendo fazer umas participações aqui para colaborar também com o programa. A gente agradece. Bom, então vamos ao programa de hoje, né? Um dos 5 sentidos que possuímos é a audição, né? Com ela podemos ouvir várias coisas, como uma música ou até mesmo o nosso Viva Voz. Mas para poder desfrutar desse sentido é preciso ter cuidado, afinal problemas como som alto podem prejudicar a audição. No programa de hoje, então, a gente vai saber como funciona a audição e quais os principais problemas relacionados a ela. A gente já fez esse tipo de pauta aqui no nosso programa, ela é uma pauta recorrente porque a gente considera essa pauta extremamente importante, né, por conta dos vários problemas de saúde relacionados à audição também, né, que a gente acaba tendo aqui na nossa região, em todo o Brasil, mas enfim, né, a gente, por isso que tem aqui, né, na própria Univale, toda uma clínica, né, de fonoaudiologia que presta serviços, né, absolutamente filantrópico, né, isso. Serviços gratuitos à população. E é por isso, então, que a gente vai conversar hoje com a professora Indiara de Mesquita Fialho, ela que é responsável pelo Serviço de Saúde Auditiva aqui da Univale, professora no curso de Fonoaudiologia. Boa tarde, professora. Muito obrigado mais uma vez aqui pela sua participação no nosso programa. Boa tarde. Então, professora, para a gente iniciar o programa, vamos fazer um geral mesmo e explicar um pouquinho como é que funciona o sistema auditivo, então... Então, o sistema auditivo, de uma forma bem simples, né, ele é dividido em 3 partes, que é a orelha externa, né, que é o nosso pavilhão auricular, o conduto auditivo, a orelha média, o ouvido médio e o ouvido interno, né. Então, depois do ouvido interno, tem as vias auditivas que vão levar o som até o cérebro, que é o órgão, na verdade, do nosso corpo que realmente interpreta aquilo que entra pela nossa orelha, né? E como é que funciona, então, essa percepção auditiva, então, no ser humano, assim, como se dá isso? Então, o som entra, né, pelo conduto auditivo, ele faz vibrar uma membrana que é chamada de membrana timpânica, que a maioria das pessoas fala o tímpano, né? O tímpano vibra, faz vibrar os ossículos, que são os menores ossos do corpo humano, né? O martelo, a bigorna, o estribo. E essa movimentação dos ossículos na orelha média faz movimentar um líquido dentro do ouvido interno, que é a cóclea, né? E esse líquido vai ativar células dentro do ouvido interno, as células ciliadas. E com isso a informação vai passar para o nervo auditivo, chegando até o cérebro. Quer dizer, é um processo bastante complexo, né? Bastante complexo. E tão rápido, né? Rápido, é verdade. Como que pode isso, né? Muito interessante isso. Para ser perfeito, todas essas partes têm que estar ok, né? Sem problema. Então, tem como precisar dizer que há alguma idade em que a perda de audição pode iniciar com mais frequência? O indivíduo pode já nascer totalmente surdo? Como é que funciona esse processo de formação? A perda auditiva pode afetar o indivíduo desde o útero, né? Por exemplo, quando a mãe tem a rubéola durante a gestação, é uma doença que pode afetar a audição do bebê, né? Não afeta a mãe em si, mas afeta o bebê. É um exemplo. A pessoa pode ter uma perda de audição durante o nascimento por um problema de falta de oxigenação, por exemplo, e ela pode ter vários tipos de problemas auditivos adquiridos após o nascimento. Então, os danos à audição podem acontecer
antes, durante e depois do nascimento até a vida adulta, né? Não tem nenhuma regra, né, nesse sentido, né? Não tem, porque depende da doença, da patologia que esse indivíduo tenha, né? Professora, mas nós todos teremos perda auditiva em algum momento da vida ou não? As chances de nós todos termos está aumentando cada vez mais, né? Então, assim, acima dos 80 anos, em torno de 70% da população tem algum dano auditivo pelo envelhecimento. Mas esse dano pelo envelhecimento, ele pode começar já aos 40, 50 anos, progride lentamente, né? Então, muitas vezes a pessoa só se dá conta quando isso já está mais importante, assim, né, na comunicação. Mas eu digo que cada vez mais a gente está sujeito a ter perda auditiva com o envelhecimento devido à vida que a gente leva, né? Devido ao excesso de ruído, né? A poluição sonora está cada vez maior. E quando então a gente tem alguma perda auditiva, essa perda vai ser definitiva? Existem perdas auditivas que são tratáveis com medicamento, né, com cirurgias. Então, sempre que o indivíduo tem um problema de audição, ele deve primeiro procurar um médico, otorrinolaringologista, né? E o médico vai avaliar, vai tratar, e se não houver tratamento ou cirurgia, ele vai encaminhar para o uso de aparelhos auditivos. E aí entra o fonoaudiólogo faz a avaliação da audição e toda adaptação e reabilitação com o uso de aparelhos auditivos. Então, essas perdas auditivas adquiridas pelo excesso de ruído, pelo envelhecimento, elas não têm volta, né? Elas são... irreversíveis, né? A pessoa vai ter que... Ou o único benefício que ela pode ter é com o uso de aparelhos auditivos. Não tem tratamento medicamentoso e nem cirúrgico. Então, é importante, né? Se você percebeu que está tendo algum problema auditivo, o importante é procurar o médico, né? Imediatamente, evitar que o problema se agrave, então, né? Quanto antes for descoberto, mais fácil de buscar um tratamento, né? Mais então, fácil, né? só que geralmente as pessoas resistem bastante. Resistem muito, né? Aí quando está agravado, já é que vão em busca, né, de auxílio. Então, professora, quais são os principais problemas relacionados, então, a essa perda auditiva? Quais são os principais problemas que afetam a audição hoje, que a gente pode citar? Então, eu comentei sobre... Então, vamos pensar antes do nascimento, né? A rubéola congênita, ela era, há alguns anos atrás, a maior causa de perda auditiva. Hoje, as adolescentes, as meninas, as crianças já são vacinadas, né, contra a rubéola congênita. Então, o número de crianças com deficiência auditiva por rubéola congênita está diminuindo, mas ainda tem. A meningite, né, pós-natal, né, em crianças pequenas, ainda é um fator bem preocupante, né, ela pode causar deficiência auditiva. O fato da criança nascer prematura, ficar em UTI neonatal, em incubadora, é um risco para perda auditiva, não quer dizer que vai ter, mas é um risco. O uso de medicamentos que podem ser ototóxicos, a própria, então, poluição sonora. Uma coisa importante é a questão genética também, né? Então, assim, se os meus pais, os meus avós têm dificuldades auditivas, a chance de eu ter é maior, né? Então, eu saber se na minha família tem problemas de audição também é uma forma de detectar isso o mais precocemente possível, né? A cachumba pode dar perda auditiva, né? Tem várias causas aí para... tem doenças como a otosclerose, que é uma doença bem comum, que ela é normalmente percebida mais nas mulheres e logo após gestações, porque tem um caráter aí relacionado a hormônios, né? Então tem uma série de doenças que podem causar deficiência auditiva. Nós podemos ter uma perda de audição passageira? Sim. Em que situações? Então aí são as causas, por exemplo, como a otite. A otite talvez seja a mais comum, uma né? Inflamação. Uma inflamação. Ou a otite, tem um tipo de otite que se chama secretora, bem comum em crianças na idade de educação infantil, que ela produz um catarro dentro do ouvido. E ela é muito difícil de ser percebida pelos pais, porque ela não causa febre e também não causa dor.
A única coisa é que a criança fica desatenta porque ela está ouvindo um pouco menos. E como isso em criança é difícil saber se ela está desatenta ou não está ouvindo, às vezes passa sem perceber. É bem importante a avaliação de audição das crianças na idade escolar, para que possam ser detectadas perdas auditivas que muitas vezes levam a dificuldades de aprendizagem e que os professores ou os pais não percebem. Mas a otite, então, ela é uma patologia que pode ser tratada com medicamento ou cirurgia, né? É muito comum nesse tipo de otite secretora, os médicos colocam o que chamam de tubo de ventilação. Uma cirurgia simples, mas que auxilia bastante. E, professor, o que seria então um zumbido? Tem muita gente que não reclama da perda auditiva, mas reclama de ouvir um zumbido, assim, frequente no ouvido, que às vezes até some e volta com o tempo. O que significa isso? O zumbido é uma queixa muito comum, né, no serviço que a gente trabalha. Ele está, na maioria das vezes, relacionado a alguma deficiência auditiva. Então, a lesão das células ciliadas do ouvido pode levar ao zumbido. Outras doenças do ouvido também podem causar zumbido. Tem zumbidos de todos os tipos, né? Os pacientes costumam denominar os seus zumbidos como, parece uma abelha, o meu parece um grilo, ou uma panela de pressão, ou uma cachoeira. Existem vários tons para esse zumbido. Então, na maioria das vezes ele está relacionado à audição, mas existem outros problemas, por exemplo, de coluna cervical, hormonal. Várias causas são possíveis para o zumbido. Então, existe até um livro que se chama Zumbido Tem Cura, porque, em geral, quando a pessoa tem zumbido, ela vai ao médico e muitas vezes ele diz, não consegue descobrir a causa desse zumbido, né? Mas é importante que a pessoa faça uma investigação com o médico para tentar definir a causa do zumbido. E o tratamento, então, vai depender da causa. No caso de pacientes que têm perda auditiva e têm zumbido associado, o uso de aparelho auditivo pode diminuir a percepção desse zumbido. Mas ele pode ser permanente, então, acompanhando? Pode ser permanente, mas a percepção que o indivíduo tem desse zumbido pode diminuir bastante com o tratamento. Bom, nós estamos conversando hoje com a professora Indiara de Mesquita Fialho, ela que é fonoaudióloga, né? Responsável pelo serviço de saúde auditiva aqui da Univale. A gente vai fazer um breve intervalo e já a gente volta com o programa Viva Voz de hoje. Até já! Já estamos de volta aqui com o nosso Viva Voz, hoje falando com a professora Indiara de Mesquita Fialho, responsável pelo serviço de saúde auditiva da Univale, ela que é fonoaudióloga, professora no curso de fonoaudiologia aqui da Univale. Então, professora, tem um ponto bem comum, já que a gente está falando sobre audição, que é muito comum, muito frequente a gente analisar, perceber nas ruas, nos ônibus, as pessoas utilizando o fone de ouvido, né? Às vezes bem alto também, até dentro dos próprios carros, ouvindo o som, em um nível que você mal consegue entender o que o outro diz, né? Estando em um nível ao lado, que assim, o carro de trás que acaba o carro tremendo, de trás balança, o carro né? de trás balança. Tá? Então, a gente tem uma ideia do que fazem, né? Então, quais são as consequências disso? E falando um pouco mais um termo técnico também, quantos decibéis que é o limite, assim, para a audição não ser prejudicada? Tem como precisar isso? Então, essa é uma das causas que eu comentei no começo, que a chance de todos nós virmos a ter, né? E os adolescentes de hoje, mais ainda, porque na geração deles o uso de fones de ouvido é uma coisa muito rotineira, né? Das crianças já, né? As crianças pequenas. Então, já tem estudos mostrando que esses adolescentes, essas crianças, vão ter deficiência auditiva antes dos pais, digamos assim. Porque eles têm esse uso de fones de ouvido, muitas vezes em intensidade excessiva. O que a gente tem de dado é assim, que uma pessoa pode ficar exposta, teoricamente, até 85 decibéis durante 8 horas por dia, sem ter um dano auditivo. Só que isso também depende muito da predisposição genética de cada um, né?
Passando para 90 decibéis, esse tempo já diminui para 4 horas e assim por diante. A cada 5 decibéis que se soma, vai caindo o tempo e a gente vê pessoas se expondo à música com mais de 100 dBs, né? Então, com certeza, isso causa dano auditivo. Uma forma da criança, do adolescente ou do adulto saber se, né, será que eu teria que fazer uma avaliação auditiva, mas se, por exemplo, depois você vai numa festa ou você usa o fone e depois você sente um zumbido, uma sensação de ouvido tapado, é sinal que aquele som já é prejudicial para o teu ouvido. E a gente costuma dizer também que se você está ouvindo o fone e você não consegue conversar com a pessoa que está do teu lado, é porque o som está muito alto. Você teria que ouvir o som numa intensidade em que você possa continuar conversando com a pessoa que está do teu lado, né? A perda auditiva ela é invisível e ela é lentamente progressiva. Acho que a gente tem feito algumas promoções assim para conscientizar isso, mas é muito difícil você convencer uma criança, um adolescente de que o som alto faz mal, mas faz com certeza. Professora, geralmente são as outras pessoas que acabam detectando que há algo errado, né, com aquela pessoa, com aquele indivíduo ali, né? Até Sim. Às vezes a pessoa começa a falar muito alto, né? Então, normalmente é o outro, né? A gente recebe, então, casais em que ou a mulher ou o marido traz, ou os filhos, né? Porque você não está me ouvindo, você não entende, eu tenho que repetir. Então, é uma um repetição, sinal. uma vez ou outra, tudo bem, né? Mas aquela repetição Quando contínua o tempo inteiro acaba até irritando, né, o interlocutor, né? Sim, é um sinal, então, né? Se você tem, por exemplo, se você tem zumbido, se você tem que pedir para a pessoa repetir, se as pessoas se queixam que você não está ouvindo direito, é um sinal de que você precisa procurar ajuda, né? E, professor, então o uso de cotonetes, tem muita gente que faz isso de forma errada, né? Tem uma maneira certa de usar o cotonete, né? E o uso incorreto pode prejudicar a audição também? A maneira certa de usar o cotonete é não usar. Não usar. O cotonete, acho que ele pode ser usado assim para maquiagem, para outros fins. Não no ouvido. Mas não no ouvido. A gente sempre indica que não use. Chegam pacientes pra gente que não usam só o cotonete, usam palito, usam grampo de cabelo. Grampo de cabelo antigamente era muito comum. Então, a verdade é que a gente deve limpar o ouvido durante o banho, apenas com o dedo, né? E só essa parte externa, né? Essa parte externa. A pessoa fica cutucando lá dentro. Né? Quando você por causa da cerinha, aquela, né? Não é negativo, né? Esse acúmulo de cera A cera que a gente tem que tirar é aquela que chega até onde o nosso dedo alcança. Cai aqui e todo mundo vê. Claro, né? Você tem que limpar o ouvido. Mas o que o cotonete faz é que ele empurra a cera mais profundo. Ele também causa uma sensibilidade maior na pele do conduto. Então, às vezes, essas pessoas até referem que tem muita coceira no ouvido, por isso que usam. E vai irritando cada vez mais essa pele, né? Então, a gente indica usar só o dedo, secar com a toalha. Isso é suficiente. Agora, algumas pessoas têm uma produção maior de cera e aí elas têm que ir a um otorrino para fazer a retirada. Às vezes tem que pingar um remedinho e fazer a retirada no médico e não com objetos de qualquer tipo. E para quem já tem problemas auditivos, existem aparelhos, né, que podem auxiliar, então, para que esse indivíduo consiga recuperar a parte da audição, então ouvir um pouco melhor, né? Quais são esses aparelhos? Até vou fazer uma observação, porque o nosso serviço, ele é credenciado ao Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde, né? A gente atende 53 municípios aqui da região e essas pessoas, elas, além de fazer a avaliação da audição, então, se o caso delas é de aparelhos auditivos, elas recebem os aparelhos auditivos aqui na Univale, né? Gratuitamente, né? Eu costumo dizer que não é gratuito porque a gente recebe aquilo que a gente paga em impostos e tudo, né? Um direito do cidadão. Mas ele não vai ter custo nenhum. Os aparelhos auditivos que são concedidos aqui são os que são
de empresas as melhores do mundo, né? São todos aparelhos importados da Suíça, da Alemanha. Essa tecnologia evoluiu bastante nos últimos tempos, professora? Evoluiu, né? Então tem pessoas até que usaram o aparelho há muito tempo, daí elas têm aquela imagem ruim do aparelho, porque o aparelho era muito grande, antigamente? Grande, o som não tinha a mesma qualidade que hoje a gente tem com a tecnologia digital, né? Então essas pessoas recebem os aparelhos auditivos e o acompanhamento necessário, né? O aparelho não resolve 100% do problema da audição, mas ele é um auxiliar muito importante, diminui muito os danos que a perda auditiva causa. Permite a essa pessoa ter uma vida normal, digamos assim, pelo menos próxima, né? Do normal. Eu diria que ela melhora muito a comunicação, e a comunicação é tudo para o ser humano, né? Uma coisa importante é que nós temos muitas pessoas que talvez nos escutem que estão usando o aparelho ou que deixaram de usar porque tiveram algum problema. Todas as pessoas que recebem aparelho auditivo na Univale devem voltar pelo menos uma vez por ano para um acompanhamento, para uma reavaliação. Tem manutenção também esse aparelho? Ele tem manutenção, né? Dependendo do custo da manutenção, os pacientes têm direito a receber um novo aparelho, né? Então é um programa grande, intenso, né, que promove muitas coisas boas para os indivíduos. Quantas pessoas são beneficiadas assim a cada ano, em média, com os aparelhos que são distribuídos via SUS, né? Mais de 1.000 pessoas, né? A gente com os aparelhos auditivos. Hoje a gente já tem em torno de 7.000 pessoas que receberam aparelhos auditivos aqui na universidade. Para uma orelha ou para duas, se tem perda auditiva nas duas, recebe para as duas, né? Esses aparelhos auditivos, às vezes as pessoas não têm a informação que elas têm direito de ganhar pelo SUS, né? E chegam a custar 5, 6 mil reais cada aparelho auditivo, né? E elas realmente têm o direito e um bom serviço para receber pelo SUS. Né? E o que é o implante coclear, então? Bom, o implante coclear, então, é um equipamento também, né, auxiliar do deficiente auditivo. Esse não é feito aqui na universidade, porque ele depende de um procedimento cirúrgico. Ele é feito em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, só em Florianópolis, pelo SUS. Vão ser eletrodos que são colocados cirurgicamente dentro da cóclea. Então, ele tem uma parte que é interna, que é cirúrgica. É a parte mais profunda na cóclea, E também vai uma espécie de um ímã embaixo da pele. E ele tem toda uma parte externa, que é muito parecida com os aparelhos auditivos, né? Que fica aparente. Eu falo isso porque às vezes a pessoa pensa, o implante eu vou usar, não vai aparecer. Não, ele aparece, ele tem essa parte externa e ele é indicado para pessoas que não têm resultado com o aparelho auditivo. Então, geralmente para pessoas que têm perdas profundas, severas, profundas. O resultado do uso do implante coclear é melhor para essas pessoas do que só o aparelho. Mas ele depende muito de um trabalho de terapia fonoaudiológica, de acompanhamento dessas pessoas. Tanto crianças quanto adultos podem fazer uso de implante coclear. E ele também é oferecido pelo SUS? Também pelo SUS, né? Só que são 2 cirurgias por mês que Santa Catarina faz, lá no Hospital de Florianópolis. E tem um tempo de uso para esse aparelho, não? Ou pode ser usado a vida inteira? Não, o aparelho auditivo e o implante coclear, eles melhoram a audição do indivíduo enquanto ele está usando. Tirou a parte externa do implante coclear, ou tirou o aparelho, eu vou ficar com a mesma audição que eu tinha antes. Eles não melhoram a audição, eles vão auxiliar a ouvir enquanto estou usando. Professora, a título de curiosidade, o que faz essa parte externa? A parte externa do implante coclear vai captar o som, né? Vai processar esse som e vai enviar os estímulos, são estímulos elétricos, no caso do implante coclear. Vai fazer aquilo que o ouvido dessa pessoa não está fazendo. Exatamente. Que é levar até lá, né, no final desse trajeto. Né, exatamente. Vai substituir a função da cóclea, digamos assim. E o que é o sistema FM, então? Então, o sistema FM, acho que é a grande novidade. Hoje não é novidade, é uma coisa que existe há muitos anos, porém as pessoas tinham pouquíssimo acesso a ele. A partir de junho agora de 2013, o Ministério da Saúde incluiu
o sistema FM como um equipamento a ser concedido a pessoas que usam aparelhos auditivos na faixa etária de 5 a 17 anos, e ele é um auxiliar para situações de ruído. Quando um paciente usa um aparelho auditivo, normalmente em situação de ruído, ele continua tendo muita dificuldade. O sistema FM é principalmente para ser usado na escola, né? O professor fica com um microfone e o som, por frequência modulada, da voz do professor, vai chegar diretamente no aparelho auditivo da criança que está na sala de aula. Uma sala de aula hoje é um ambiente muito ruidoso, até para crianças ouvintes, né? Então, para as crianças que estão dentro da sala de aula e usam aparelhos auditivos, o sistema FM traz um benefício enorme, né? E o SUS, então, está concedendo. Esse equipamento custa no mercado em torno de 7 a 8 mil reais. Essas pessoas vão ganhar esse sistema FM gratuitamente. A gente precisa muito da colaboração de pais e professores para que essas crianças realmente aproveitem esse benefício que o SUS está concedendo. A Univale vai começar a fazer a entrega desses sistemas FM no dia 28 de outubro. E a gente até chama assim, a população que faz uso de aparelho, que foi atendida aqui na Univale, que tem entre 5 e 17 anos, para entrar em contato até, se ainda não foi chamado pelo nosso serviço, para ter informações sobre esse equipamento. Então, dia 28 de outubro, aqui na Univale, para entrega desse sistema. Na verdade, desculpa, vai ser dia 29 de outubro. 29 de outubro, então. Mas a pessoa precisa primeiro entrar em contato com a gente, tem toda uma avaliação, né, para identificar o candidato ao uso. Que bacana. Bom, a gente quer agradecer muito aqui a participação da professora Indiara de Mesquita Fialho, ela que é responsável pelo Serviço de Saúde Auditiva da Univale. Muito obrigado, professora. Obrigada, eu agradeço a oportunidade. Tá certo. E a gente vai ficando por aqui, né, Letícia? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, Letícia, nesses meses que você ficou aqui no Viva Voz, né? Muito sucesso na profissão que você escolheu, né, que é o jornalismo, né? E a gente sabe que você tem talento e vai dar conta do recado e vai ser uma ótima profissional, com certeza. Eu é que agradeço o espaço aqui do Viva Voz e também outros espaços que eu já frequentei aqui na Univale e, né, aproveito para reiterar que esses espaços são de extrema importância para a nossa formação. Então, quem tiver a oportunidade, né, corra atrás de um estágio, porque é muito importante. Então, sem a prática, a teoria, fica né, um pouquinho mais complicado, né, de aprender, é verdade. Então, obrigado pelo espaço e você continue acompanhando, então, o programa Viva Voz pela Rádio Univale FM, pela TV Univale e também pelo Facebook, né? Aproveite aquele espaço, então, para deixar sua sugestão de pauta e o seu comentário sobre o programa em facebook.com/Viva Voz Univale. É isso aí. E amanhã a gente volta, então, aqui no Viva Voz, às 1h30 da tarde, na rádio e na TV Univale. Uma ótima tarde para você, a gente se encontra amanhã. Viva Voz. Realização: curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer. E Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, PROPEC da Univale. Produção e técnica: André Schlinven e Letícia Dias. Coordenação: Carlos Prachedes. Supervisão: Alberto Russi.